Sabe quando um ator manda muito bem no papel, aí você fala assim, nossa, nunca mais ele vai conseguir se encaixar no papel tão perfeitamente quanto ele fez dessa vez e tal, e aí ele vai lá e faz isso de novo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Bryan Cranston foi agraciado de novo com um roteiro quase tão bom quanto Breaking Bad, porque nada é tão bom quanto Breaking Bad. Eu sou a Formiga Rosa e hoje nós vamos falar de Your Honor, disponível no Paramount Plus, mas antes você tem que se inscrever no canal, dar like, compartilhar, comentar, ativar o sininho, porque senão eu vou te enquadrar na lei Formiga Rosa de vacilação. Aí eu quero ver só o que tu vai fazer. Bom, se você nunca assistiu o trabalho que colocou o Bryan Cranston no mundo, que consagrou esse ator, eu acho que tem alguma coisa errada com você. Sacanagem. Não se preocupa, porque para fins desse vídeo aqui, uma hora a gente vai falar de Breaking Bad, mas agora não. Você só precisa saber que o personagem principal de Breaking Bad, que é interpretado por esse ator aqui, pelo Bryan, ele era uma pessoa normal, ele era uma pessoa toda certinha, só que aí um evento mudou a vida dele e ele começou a esticar esse limite moral dele, né? E aí ele não era mais tão certinho assim. Em Your Honor, isso não é muito diferente, porque o personagem principal tá lá vivendo a vida dele igual a todo mundo aqui, acordando, escovando o dente, trabalhar, tarará, voltando, até que acontece uma coisa que muda tudo e muda a própria noção de honestidade dele, né? E aqui vão começar os spoilers, então se você ainda não viu Your Honor e tá a fim de ver, assiste outro vídeo do canal, mas continua no canal, pelo amor de Deus, tá bom, meu filho? O nome da série é Your Honor, que pode ser traduzido como Vossa Excelência, Sua Excelência. É uma forma respeitosa de tratar um juiz. Por quê? Porque essa série, ela é protagonizada pelo Michael Desiato, que é o personagem do Bryan, que é um juiz muito gente fina, muito boa praça de Nova Orleans. Um cara descolado, que gosta de sair para correr, enfim. E esse juiz, olha só, ele tem mania de tratar os réus como gente. Que coisa, né? Principalmente se for um réu desprovido de recursos materiais. Quanto mais pobre a pessoa, mais ele parece se importar com a pessoa. No início da história se passou um certo tempo ali depois da morte da esposa do Michael, e ele tá morando com o filho adolescente, o Adam. Um belo dia, o Adam vai visitar o lugar onde a mãe dele morreu, numas circunstâncias assim misteriosas, que parece que foi um assalto, mas depois parece que não. O Adam vai lá deixar umas flores no lugar onde ela foi morta, né? E aí, só que não é uma vizinhança muito legal. Não é uma coisa assim arborizada, né? Não é um passeio de domingo ali com seus filhos, você vai querer levar para um lugar desse. Não vai. Não vai, amor, não vai, tá? E aí você imagina aquele branquelo com cara de peido, porque é isso que esse moleque ele tem cara de peido. Numa vizinhança dessa, os caras já começam a filmar o Adam e ele sai correndo, ele fica com medo e tal. E aí, adolescente faz muita merda, né, cara? Adolescente faz muita merda. Eu continuo fazendo até hoje, mas quando eu era adolescente eu acho que era pior, assim. Acho que era mais gritante a coisa. Ele tá lá dirigindo, eu não lembro direito o que acontece assim, mas ele perde, eu acho que ele deixa cair alguma coisa, eu não sei. E ele perde a direção do carro
E nisso está vindo um outro rapaz na direção oposta com a moto que o seu papai lhe deu de aniversário naquele dia. O que o Adam faz? Sai correndo, não chama ajuda, sai assustado, vai correndo para casa, fala: papai, eu atropelei um moleque aqui que ele, sei lá, ele tá igual uma panqueca lá no asfalto. Em vez de ir pra polícia, em vez de ligar pra emergência, o que eu fiz? Eu vim chorar no seu colo, né, papai? E o papai, que é essa pessoa correta, justa, fala: olha, meu filho, arruma suas coisas, nós vamos lá pra delegacia, você vai se entregar e tal. Só que aí o Michael chega na delegacia e vê o casal, os pais desse filho lá dentro. Esse casal não vê o Michael. E esse casal, simplesmente, o cara é o Jimmy Baxter, que controla ali a máfia local, os crimes locais. Ele é o chefão do crime. O Michael, como juiz, né, conhece muito bem a cara desse sujeito. E aí, né, cara, ele fica... Não passa nem Wi-Fi, né, meu filho? Ele já tinha ligado para uma policial amiga dele que investiga a morte da esposa dele, que aliás é a única policial que ainda insiste em investigar isso e tal. Mas eu acho essa mulher não atendeu na hora. Ele deixou um recado e tal, que ele estava indo até a delegacia. O Adam ainda tá lá fora esperando o Michael no carro. Ele volta, ele fala: não, peraí, mudança de planos, tudo vai mudar agora, você não vai se entregar a coisa nenhuma, a gente vai dar um jeito de você ficar vivo, porque simplesmente se esse cara souber que você matou o filho dele, ele vai querer matar o meu filho. Essas similaridades, assim, porque o Walter White fica o tempo inteiro dizendo que ele estava fazendo aquilo de traficar drogas, não sei o que, pela família, porque ele passou a vida inteira sendo uma pessoa honesta e não conseguiu deixar alguma coisa para a família dele. Agora que, né, no início, o gatilho para aquilo ali é o fato dele ter câncer, que depois é um fato que vai sendo esquecido pelo meio da história ali, né? Então ele usa essa desculpa da família, mas é claro que ele só tá fazendo aquilo por ele mesmo. Aqui também não é tão diferente assim, tá? Porque o Desiato diz que tá fazendo aquilo ali pelo filho, mas mais do que pelo filho, eu acho que ele tá pensando em si mesmo, porque dizem que não existe uma dor maior do que aquela de perder um filho. Aliás, o caso da morte desse garoto acaba caindo na mão dessa policial. E é óbvio que ela fica muito puta quando ela descobre. Enfim, né, gente? Eu não vou mais dar muito spoiler aqui, porque mesmo que você já esteja assistindo, eu não sei em que ponto da história que você tá. Essa policial me lembrou, claro, né, o Hank, que era o cunhado do Walter White em Breaking Bad, que era um investigador do narcóticos, né? Que passa anos investigando o Heisenberg, que é o alter ego do Walter White, que é o fabricante de drogas ali, fornecedor de drogas local ali da região de Albuquerque, né, no New Mexico. O Hank passa anos investigando essa pessoa sem saber que ela estava bem ali na frente dele, no meio da família dele, convivendo com ele todo dia, assim. Bizarro. Eu tinha receio, assim, da interpretação do Bryan Cranston ficar muito parecida com a interpretação dele do Walter White, mas isso não aconteceu, assim, porque também, apesar das semelhanças das histórias, assim, esses dois personagens, eles também têm diferenças muito marcantes. O Michael é um homem bem-sucedido e não é um fracasso total, ou o que se entende por fracasso total, como o Walter era. O Walter não se sentia um homem, né?
ele não sentia que ele podia prover para a família dele tudo que ele podia. O Michael não. O Michael é um cara muito bem sucedido, muito respeitado, né? O Walter tanto não se sentia um homem que ele precisou se reinventar. Ele só começou a se sentir assim, completo, só percebeu que ele podia, que ele tinha alcançado todo o potencial que ele tinha a partir do momento em que ele se tornou o Heisenberg. Com o Michael não acontece nada disso, né? A desgraça dele, a derrocada dele, ela é sentida assim, de uma forma completamente diferente. Ele não está inebriado de poder quando ele está manipulando ali o sistema. Pelo contrário, ele não queria estar fazendo aquilo ali. Então, um simples evento, uma coisa que durou 1 segundo, que foi o fato de um menino atropelar o outro, isso vira do avesso a vida de várias pessoas que não tem inicialmente nada a ver com aquilo. E um trabalho que eu quero muito destacar aqui é o do Isaiah Whitlock Jr., que fez o Charlie Figaro. É o melhor amigo do Michael, são amigos de infância, ele é padrinho do Adam. Ele não tem filhos, ele não tem assim uma família, ele não é casado, então o Adam é o que ele tem mais próximo de um filho. E esse ator, assim, é o outro também que poderia cair na coisa de repetir uma interpretação, porque ele fez um papel numa série que a gente também vai falar, que é The Wire, em que ele fazia um político, assim como Charlie Figaro é um político local que eventualmente vira prefeito, né? Em The Wire ele fazia um senador, mas era um senador assim muito cheio de maracutaia. O cara parecia que tava em Brasília, sabe? Mas o Charlie Figaro, ele tem bem mais camadas, assim, ele é bem mais complexo do que esse personagem mais famoso do Isaiah, porque tem muita coisa em risco para ele, e não só poder e dinheiro, que também são coisas que esse personagem está interessado, lógico, mas a confiança dele naquele amigo que ele depositou durante tantos anos, que é a pessoa mais próxima dele e tal, o medo também de perder o Adam, a própria reputação dele, que não é igual à reputação daquele senador que já era, né, uma figurinha marcada ali de quem queria fazer trapaça e tal, não. É bem diferente, assim. Então, os momentos de drama real, assim, que esse personagem tem, é muito bonito o trabalho do Isaiah, assim. Mas o Charlie Figaro, ele tem bem mais camadas, assim, ele é bem mais complexo do que esse personagem mais famoso do Isaiah, porque tem muita coisa em risco para ele, e não só poder e dinheiro, que também são coisas que esse personagem está interessado, lógico, mas a confiança dele naquele amigo que ele depositou durante tantos anos, que é a pessoa mais próxima dele e tal, o medo também de perder o Adam, a própria reputação dele, que não é igual à reputação daquele senador que já era, né, uma figurinha marcada ali de quem queria fazer trapaça e tal, não. É bem diferente, assim. Então, os momentos de drama real, assim, que esse personagem tem, é muito bonito o trabalho do Isaiah, assim. Mas o Charlie Figaro, ele tem bem mais camadas, assim, ele é bem mais complexo do que esse personagem mais famoso do Isaiah, porque tem muita coisa em risco para ele, e não só poder e dinheiro, que também são coisas que esse personagem está interessado, lógico, mas a confiança dele naquele amigo que ele depositou durante tantos anos, que é a pessoa mais próxima dele e tal, o medo também de perder o Adam, a própria reputação dele, que não é igual à reputação daquele senador que já era, né,
uma figurinha marcada ali de quem queria fazer. Indo ali pro núcleo dos Baxters, os atores são bons, mas eu acho que o cara que fez o Jimmy Baxter não me convenceu tanto. E não é nem por uma questão dele, talvez seja uma questão de direção, assim, porque ele é um bom ator. E muito embora fique explícito ali que ele meio que só entrou nessa vida do crime por causa da conexão dele com a esposa e com o pai dela, tem que ser um cara, na minha humilde opinião, que coloque um pouquinho mais de medo, assim, porque ele mata à toa, né? Inclusive ele mata uma pessoa ali que eu também não vou dar spoiler, não vou falar aqui, mas enfim, ele mata a sangue frio, como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse saído para dar uma voltinha. Mas né, o paizão ali da máfia, o sogro do Jimmy Baxter, ele também está em Breaking Bad. Lá em Breaking Bad ele também fez um papel muito impressionante. Eu sempre fiquei muito impressionada com esse papel, assim, porque ele fazia o tio e ele transmitia todas as emoções do tio, do Hector Salamanca, sem dizer uma palavra. Assim, é muito sensacional essa interpretação dele. Assim, o tio é um dos meus personagens preferidos de Breaking Bad, de longe. Assim. Mas esse ator que faz ali o sogrão do Jimmy Baxter, ele faz italiano nessa série. Eu já vi ele fazendo italiano também em Law and Order. Eu já vi ele fazendo grego. Já vi ele fazendo mexicano, claro, no Breaking Bad, o Hector Salamanca, né? E assim, não tem nada a ver. Ele é de um lugar normal, tipo Pensilvânia, sei lá. Um lugar assim, e ele é judeu, what the fuck, mas tudo bem. É um homem do mundo, né? Um homem internacional. Your Honor só teve 2 temporadas, está disponível lá no Paramount Plus. Veja, é muito bom. É um roteiro que é muito tenso, você fica tenso o tempo todo, assim. E tem uma coisa meio Breaking Bad também, de novo, embora não seja tão bom assim quanto Breaking Bad, né? Mas tem essa coisa de instigar para que você sempre queira saber o que vai acontecer, o que vai continuar acontecendo ali na história. Então, assim, é muito, muito bom. É isso, assista, se cuida, fica com Deus e até o próximo vídeo.